Você sabia que Santo Agostinho não apenas viveu uma juventude cheia de dúvidas, rebeldia e busca incessante por respostas, mas também trilhava caminhos que o afastavam cada vez mais da verdadeira fé? Que suas inquietações profundas e perguntas o levaram a explorar diversas doutrinas, filosofias e até prazeres mundanos, mas que em um momento extraordinário de graça divina, sua vida foi completamente transformada. Esta é a fascinante, complexa e profundamente inspiradora história de Santo Agostinho de Hipona, um homem que passou da escuridão da dúvida para a luz da verdade eterna, tornando-se um dos pilares da teologia cristã e um exemplo de redenção para toda a humanidade. Sejam bem-vindos ao programa Vida dos Santos, uma série onde mergulharemos nas histórias daqueles que dedicaram suas vidas a Cristo e à Igreja. Neste primeiro episódio, conheceremos a vida, as lutas e a conversão de um dos maiores doutores da Igreja, Santo Agostinho, um homem que atravessou o abismo das dúvidas e encontrou a verdade que tanto buscava. Santo Agostinho nasceu em 13 de novembro do ano 354, na pequena cidade de Tagaste, localizada na região da atual Argélia, norte da África. Seu pai, Patrício, era pagão e tinha uma vida bastante mundana. Já sua mãe, Santa Mônica, era uma cristã fervorosa, conhecida por sua paciência e oração constante. Desde cedo, Santa Mônica rezava para que seu filho encontrasse a fé verdadeira. Santa Mônica desempenhou um papel central na vida de Agostinho, mesmo durante seus anos de rebeldia. Ela não apenas rezava incessantemente pela conversão do filho, mas também procurava influenciá-lo, com seu exemplo de humildade, caridade e fé inabalável. Em momentos de desespero, ela recorria ao bispo local, que, conhecendo o coração inquieto de Agostinho, a consolava com as palavras: "O filho de tantas lágrimas não pode se perder." Agostinho se mostrou um menino inteligente, com grande sede por conhecimento. Aos 16 anos foi enviado para estudar em Cartago, uma grande cidade intelectual da época. Foi lá que começou a se perder nos prazeres mundanos. Agostinho se deixou levar por uma vida de hedonismo, entregando-se às paixões, festas e buscas pelo sucesso pessoal. Senhor, eu era prisioneiro das paixões. A busca pelos prazeres afastava-me de ti. Desde jovem, Agostinho também revelou uma profunda inquietação. Ele era um jovem questionador, que sentia uma luta interna entre a busca pela verdade e a atração pelos prazeres do mundo. Sua convivência com colegas permissivos em Cartago e a leitura de obras clássicas moldaram tanto sua formação intelectual quanto seu afastamento inicial da fé. Durante sua juventude, Agostinho não apenas se afastou do cristianismo, mas buscou respostas em outras doutrinas. Ele aderiu ao maniqueísmo, uma religião dualista que afirmava a existência de dois princípios, o bem e o mal. O maniqueísmo propunha que o mundo material era intrinsecamente mau, enquanto o espiritual era bom, e que a humanidade vivia presa entre essas duas forças opostas. Para Agostinho, essa visão parecia, a princípio, oferecer respostas racionais às suas inquietações sobre o sofrimento e a natureza do mal. No entanto, ao aprofundar-se no maniqueísmo, ele começou a perceber suas inconsistências. A crença não oferecia explicações satisfatórias para suas questões mais profundas sobre liberdade, responsabilidade e a origem do mal. Esse período marcou uma fase de transição em sua vida, onde ele ainda estava preso às ilusões, mas já começava a perceber a necessidade de algo maior. Ao mesmo tempo, sua genialidade na área da retórica o levou a ser um professor respeitado. De Cartago, ele viajou para Roma e, posteriormente, para Milão, onde conquistou o reconhecimento como orador. Em Milão, ele se aproximou da corte imperial e adquiriu notoriedade como mestre de retórica, mas o vazio em sua alma persistia. Por mais que acumulasse sucesso, riquezas e conhecimento, Agostinho sentia um vazio profundo em sua alma. Em suas confissões, ele descreve esse período de busca como um momento em que sua alma não encontrava descanso. Fiz-me um enigma para mim mesmo, enquanto me debatia na busca da verdade. Foi em Milão que sua vida começou a mudar. Lá ele conheceu São Ambrósio, bispo local,
cujas pregações abriram os olhos de Agostinho para a profundidade da Escritura. Ao mesmo tempo, as incessantes orações de sua mãe, Santa Mônica, continuavam a clamar pela sua conversão. Santa Mônica, que havia seguido Agostinho até Milão, tornou-se um exemplo de perseverança para todas as mães cristãs. O momento mais emblemático da vida de Santo Agostinho ocorreu em um jardim em Milão. Angustiado, ele buscava respostas e chorava amargamente por sua vida longe de Deus. Em um momento de desespero, ele se jogou ao chão, debaixo de uma figueira, e clamou: Senhor, até quando? Até quando o Senhor estarás irado? Não queiras mais lembrar-te das minhas maldades passadas. Foi então que ele ouviu uma voz suave, provavelmente de uma criança vinda da casa vizinha. A voz repetia: Toma e lê. Toma e lê. Agostinho viu isso como um sinal. Ele correu, pegou a Bíblia e abriu no primeiro versículo que seus olhos encontraram. Era a carta de São Paulo aos Romanos. Vivamos honestamente como em pleno dia. Nada de orgias nem de bebedeiras, nada de impureza nem de imoralidade, nada de brigas nem de inveja. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não vos deixeis levar pelas preocupações da carne. Romanos 13, 13 e 14. Ao ler aquelas palavras de São Paulo, Agostinho sentiu como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos. A verdade que ele tanto ansiava, a paz que buscava incansavelmente, finalmente se revelaram a ele. Aquele momento de encontro com Cristo foi um marco em sua vida, marcando o início de uma nova jornada. A partir dali, Agostinho dedicou sua vida a compartilhar a mensagem do Evangelho e a ajudar outros a encontrarem a mesma paz que ele havia encontrado. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Após sua conversão, Agostinho decidiu retornar à sua cidade natal, Tagaste, acompanhado de sua mãe, Santa Mônica. No entanto, durante a viagem de volta, em Óstia, um porto próximo de Roma, Santa Mônica adoeceu gravemente e veio a falecer. Essa perda foi profundamente sentida por Agostinho, que relatou em suas confissões a dor que sofreu e a importância dos diálogos que compartilhava com sua mãe. Eles discutiam sobre temas profundos, desde a pessoa de Cristo até os preceitos bíblicos e a doutrina católica. Essas conversas foram fundamentais para a jornada espiritual de Agostinho. Ele descreve como momentos de iluminação espiritual e comunhão verdadeira com Deus. Conversávamos juntos com grande doçura e alegria sobre as maravilhas de Deus e ansiávamos pela eternidade que ele nos prometia. A morte de Santa Mônica foi um golpe devastador, mas Agostinho encontrou força em sua fé recém-encontrada para continuar a jornada que sua mãe tanto desejou para ele. Pouco tempo após a morte de sua mãe, Agostinho sofreu outra perda significativa: seu filho Adeodato, fruto de um relacionamento anterior com uma mulher cartaginesa. Adeodato, que também havia sido batizado junto com Agostinho, era descrito como um jovem brilhante e promissor, mas sua vida foi interrompida prematuramente. Agostinho lamentou profundamente sua morte, expressando nas confissões o amor e a esperança que depositava em seu filho. Apesar da dor, essa perda ajudou a moldar a entrega total de Agostinho à vida dedicada à Igreja e ao serviço a Deus, abandonando todas as amarras do passado. Antes de sua conversão, Agostinho manteve um relacionamento secreto com uma mulher cartaginesa, com quem teve Adeodato. Ele descreveu esse relacionamento como um período de intensa paixão e apego, mas reconheceu, em retrospecto, que estava longe do ideal cristão. Embora nunca tenha se casado com ela, Agostinho sempre mostrou profundo afeto por seu filho, considerando-o uma dádiva divina, conforme relatado nas confissões. Após as perdas de sua mãe e de seu filho, Agostinho, tomado por um espírito de caridade, vendeu grande parte de seus bens e distribuiu os lucros entre os pobres. Esse ato representava sua renúncia ao mundo material e sua dedicação completa à vida cristã. Ele manteve apenas a casa da família em Tagaste, que transformou em uma comunidade religiosa, a base da futura ordem agostiniana. Despojando-me das coisas do mundo, quis revestir-me da simplicidade e do serviço aos outros,
para que minha vida fosse uma oferta digna a Deus. Essa decisão simbolizava a entrega total de Agostinho à missão que Deus lhe confiara. Viver em comunidade, aprofundar-se nos estudos teológicos e dedicar-se ao serviço do próximo. Agostinho retornou à África, onde foi ordenado sacerdote e, posteriormente, bispo de Hipona. Como bispo, ele enfrentou enormes desafios. Hipona estava em uma região politicamente instável e a ameaça de invasões bárbaras tornava a organização da igreja local ainda mais difícil. Além disso, Agostinho liderou combates teológicos contra heresias como o pelagianismo, que negava a necessidade da graça divina para a salvação, e o donatismo, que questionava a validade dos sacramentos administrados por ministros pecadores. Agostinho foi um pastor dedicado, escrevendo cartas, sermões e tratados para orientar tanto o clero quanto os fiéis. Ele conciliava uma profunda vida espiritual com a responsabilidade administrativa, sempre buscando fortalecer a fé da comunidade cristã. Ele dedicou sua vida a mostrar que a busca pela verdade só encontra repouso em Deus. Faleceu em 430, enquanto Hipona estava sob cerco dos vândalos, deixando um legado inestimável para a Igreja. As contribuições de Santo Agostinho para a teologia e a filosofia são imensuráveis. Entre suas obras mais importantes destacam-se Cidade de Deus, escrita em resposta à acusação de que o cristianismo teria causado a queda de Roma. Essa obra apresenta uma visão cristã da história e da luta entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Confissões. Considerada uma das primeiras autobiografias da história, essa obra combina narrativa pessoal, reflexão teológica e oração. É um marco na literatura cristã e ocidental. As ideias de Agostinho influenciaram profundamente a cultura ocidental, desde a Idade Média até os dias de hoje. Seus pensamentos sobre o pecado original, a graça e a relação entre fé e razão moldaram o pensamento cristão e filosófico por séculos. Muitos santos, como Tomás de Aquino, beberam de sua sabedoria. A vida de Santo Agostinho nos ensina que nunca é tarde para buscar a verdade. Suas lágrimas de arrependimento abriram o caminho para que ele se tornasse um dos maiores santos e teólogos da história. Sua trajetória é um convite a todos nós para nos revestirmos de Cristo e buscarmos a verdade com todo o coração. E você? Também deseja, como Agostinho, revestir-se de Cristo? Se gostou deste vídeo, deixe seu like. Inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam a história dos santos, as suas reflexões, além de homilias da palavra do dia segundo os mestres da fé católica. Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe o seu dia.